Graça e paz, queridos, passando aqui nesses minutos de encorajamento para liberar uma palavra profética que Deus tem me incomodado dias atrás em Salmos 94. Tenho visto uma igreja tão acuada falando só sobre o amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, nós sabemos disso. Mas só fala que Deus é amor, que Deus é amor. Não tem como viver o amor de Deus sem antes de entender a justiça de Deus. Como assim, pastora? A Bíblia nos declara em Apocalipse que o trono de Deus está com base na sua justiça. Por quê? Por Deus ser justo, ele age com justiça. Tanto que enviou o seu único filho para morrer por nós pecadores. Então, ele é tão justo, o trono dele está com base na sua justiça, que ele deu o que ele mais amava. Então não tem como separar uma coisa da outra, amor e justiça. E o que eu vim falar é o que muitas vezes, muitas pessoas têm medo de falar. De Jeová Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Eu vim falar sobre o Deus de justiça. Estamos diante de um quadro caótico e denegrido por Satanás. Estamos diante de calamidades. Estamos vivendo anos difíceis, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, amor se esfriando, tantas coisas acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Agora mesmo, uma amiga minha de São Paulo entrou em contato via WhatsApp para me dizer, pastora, a respeito de Burkina Faso, na África, que está passando um quadro muito difícil. E às vezes nós ficamos voltados para o nosso próprio umbigo, vivendo um individualismo ridículo e irreal, que não é cristão. E Deus fala para nós, nesse ato profético de Salmo 94, ó Senhor Deus das vinganças. Deus também é o Deus das vinganças. E Ele quer que entendamos aquela palavra que está ali na bandeira do nosso Brasil. Ordem e progresso. E a palavra de hoje, de ordem do Senhor para nossas vidas é ordem e progresso. O mundo, o Brasil, é formado de famílias. Não tem como ter um mundo sem ter famílias. Se as famílias não colocarem a casa em ordem, como o país terá ordem, como o mundo terá ordem. Então, a começar de nós, quebra-coração, que possamos colocar a nossa casa em ordem. Quantos falam de oração, mas não oram mais em casa? Quantos não fazem mais cultos domésticos? Quantos não se prostram mais juntamente com seus filhos em mãos dadas para orar na hora da refeição? E querem tratar do Brasil ou tratar do mundo? Deus fala para nós em Salmo 94, ó Senhor Deus das vinganças. Deus das vinganças resplandece. Ei, Deus está resplandecendo. Muitas coisas nós temos visto porque Ele tem contemplado os intercessores fiéis que têm tapado a brecha. Muitas pessoas vão levar honra nas costas de outras. Mas quem está orando mesmo, Deus está a contemplar. Deus das vinganças está a contemplar, com base em Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, diz a palavra, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu retribuirei, diz o Senhor. Existe a palavra Gimolá, Deus Gimolá, o Deus que retribui tanto bem quanto mal. Ouçamos isso por meio da voz do Senhor. Gimolá significa o Deus que retribui tanto bem quanto mal, que possamos colocar as nossas barbas de molho, num bom sentido falando, porque Deus requer um posicionamento, mas antes do posicionamento tem que vir um arrependimento. Deus requer o arrependimento da igreja.
Deus requer o arrependimento do seu povo. Deus requer o arrependimento do Brasil. Deus requer o arrependimento das nações. Vim falar sobre o Deus da justiça. A palavra de Deus nos declara, no versículo 2, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Existe um Deus que se levanta sobre a terra e ele mesmo dá o pago aos soberbos. Não levante um dedo, porque o mesmo Deus, ele há de se encarregar em executar a sua justiça na terra. Ele dá o pago aos soberbos. Por quê? Porque ele é o juiz da terra, e está escrito no versículo 2. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 3 diz, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Até quando Deus quiser. Que isso, pastora Rosângela? Porque ele é Deus, nós somos servos. É ele que dá o basta na hora certa, Lamanda Ramanaias. É ele que crava a espada na hora certa na terra e estabelece o seu juízo. Muitas pessoas têm se colocado no lugar de Deus, mas a palavra do Senhor hoje para nós, com base na sua palavra que é real. No versículo 3, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Até Deus enfincar a espada sobre a terra e dizer, chegou o meu momento. E este tempo não pertence a mim, nem a você, não pertence a nós, pertence a Ele, porque Ele é o dono do tempo. Deus não está cego, Ele contempla os perversos. A palavra de Deus nos diz em Números 14, versículo 18, parte B, que ao culpado Ele não tem por inocente. Ao culpado ele não tem por inocente. Então, creiamos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra até divisão de alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É diante desse Deus poderoso que nos encontramos. Ah, pastora, mas olha aí o quadro do nosso Brasil. Ei, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo as orações dos fiéis. E a palavra de Deus nos diz no versículo 4, proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam iniquidade. Vou ler novamente. Esses proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam iniquidade. Ei, você pensa que Deus não contempla? Será que a gente pensa que Deus está dormindo, tirando um cochilinho? Deus está a contemplar todas as coisas. E não pense que vai melhorar. Vai dar uma trégua sim. Deus irá dar uma trégua porque Ele é tão justo, Ele é tão tremendo em cuidar do seu povo, assim como cuidou de Israel no Egito. Ele é poderoso para cuidar de nós em meio a tanta perversidade humana. Ele não cochila e nem dormita. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 12, 9, separei esse texto porque foi algo que Deus falou grandemente ao meu espírito. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, queridos. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Não devemos nos conformar, é lógico, com base em Romanos 12. Não devemos nos conformar, mas ele foi precipitado na terra. O diabo, diz a palavra em Apocalipse 12, 9, para enganar todo mundo. E você pensa que as situações que estão acontecendo é porque por conta do engano que muitos têm se deixado dominar.
O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Mas para isso devemos ter uma vida de renúncia no altar do Senhor, pautados na palavra, buscando a santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia! E Deus está requerendo de nós, famílias da terra, se levantem e se arrependam diante do justo juiz. Não estou falando aqui diante do Deus de amor, mas diante do justo juiz. Porque foi por conta da sua justiça que ele liberou o seu grande amor, o seu Filho único, para morrer por nós, pecadores. O que nós temos feito com todo esse legado de grandeza de Deus, amor e justiça? Nós temos ficado inimigos uns dos outros, nós temos titubeado entre dois pensamentos, se a Deus, se a Baal. Nós temos ficado de intrigas e coisas errôneas que desagradam o coração de Deus, temos dado valor mais às coisas mundanas do que às coisas divinas. Esmagam e oprimem a tua herança. Está escrito no versículo 5. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Ei, Deus está contemplando. Ele sabe, ele vê. Ele tudo contempla. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem veremos de prestar contas. Coisa séria isso. Minhas pernas tremem diante desse texto de Hebreus 4,13. Na nova aliança, Deus está falando para nós, igreja, entre para a recâmara com seu noivo. Igreja, se arrependa. Povo brasileiro, chega de promiscuidade, chega de tantas coisas errôneas. Chega, aqueles que estão pensando que Deus não está vendo os seus pecadinhos ocultos, os seus pecados debaixo dos panos. Ei, Deus tudo contempla com base em Hebreus 4,13. Haveremos de prestar contas. Versículo 6, matam a viúva e o estrangeiro e os órfãos assassinos e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Ei, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Deus está vigiando os maus e os bons, queridos. Versículo 8 diz, atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? Ei, é tempo de arrependimento e posicionamento. Ele está chamando a nação, ele está chamando os povos a um arrependimento. Atendei, ó estúpidos, insensatos dentre o povo. Não, Deus está falando para nós que é necessário se arrepender. E ele fala para nós, é tempo de posicionamento. Versículo 9 diz, o que fez o ouvido acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? O que tem ouvido acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Salmo 33, versículo 13 diz que sim. Ele contempla tudo. Versículo 10, porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? É diante de um Deus grandioso e justo que nos encontramos. E é desse Deus de justiça que eu vim falar nesse dia. Muitos têm medo de proferir essa realidade, mas eu tenho temor ao meu Deus. E eu não quero ser omissa em deixar de propagar a justiça do Altíssimo. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Ei, tem sim. E é por isso que a pastora Rosane Soares de Souza diz
nesta hora da parte do Senhor. Arrepende-te, arrepende-te, converta, muda o seu caminho para o quadro da vontade de Deus, porque é isso que Ele requer de nós, como igreja sua. É isso que Ele requer de nós, como igreja sua. Chega de briga, chega de intriga, é tempo de vida no altar. Shalom Adonai.